Essa história ocorreu em Blue Star, um planeta Terra de outra dimensão. Há aproximadamente 100 anos, um jogo chamado Amanhecer apareceu naquele planeta. Porém, junto ao jogo, apareceram vários monstros e até mesmo deuses malignos que ameaçavam a existência da vida em Blue Star. Logo, os habitantes do planeta perceberam que no jogo havia a possibilidade de adquirir classes, como em RPGs, e essas classes poderiam ser usadas, não só para sobreviver às bestas mas, também combatê-las. Com isso, os habitantes do Blue Star determinaram-se a se tornarem cada vez mais fortes. O despertar de classes acontecia numa espécie de monólito flutuante, onde todos que estavam em volta assistiam. Mestre de Forja, anunciou o homem, dizendo à classe que a moça havia recebido. Mesmo se tratando de humanos de outra dimensão, o comportamento deles não se diferenciava em nada ao dos humanos do planeta Terra. Sendo assim, logo começaram a julgar as pessoas pela classe que recebiam. Ha 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 ha. Isso é hilário. Despertar como um mestre de forja. Basicamente o epítome da inutilidade. Com certeza é. Nos estágios iniciais essa classe só pode ser melhorada comprando materiais, o que é absurdamente caro. Silêncio. Disse o homem que anunciava as classes. Brian Chiang é o próximo. Ele afirmou, chamando Brian para baixo do monólito. Brian Chiang foi despertado com sucesso. Classe, Paladino. Enquanto Brian se sentia o maioral por conta da classe de Paladino que acabara de receber, seus amigos o bajulavam. Receber uma classe rara como a de Paladino. Como esperado do irmão Brian. Isso não surpreende ninguém. É do irmão Brian que estamos falando. Recebam suas classes e caiam fora. Disse rispidamente o anunciador de classes. Já chamando o próximo da lista. Nosso protagonista dessa história. Rafael I. Presente. Disse ele, indo em direção ao altar. Rapidamente, Rafael sobe no altar de classificação, tocando em uma das pedras flutuantes, e assim, recebendo sua classe. Naquele momento, uma aura negra começa a cercar seus pés, então o orador anuncia sua classe. Rafael I. Despertou como um ladrão. Enquanto isso, Brian e seus amigos comentam invejando. Pô, ladrão. Essa é uma das classes raras também. Com ela ele vai poder roubar itens, causar maior dano a alvos únicos e pode até ficar invisível. Cara, que inveja! Não ligando para os comentários, Rafael observa no sistema a classe que recebeu. Ah? Um ladrão? Percebendo sua insatisfação, Brian e os outros começam a fazer especulações. O Rafael não é treinado para usar armas de ladrão. Essa classe é inútil para ele. Ouvi dizer que ele estava praticando por muito tempo com espada de 2 mãos, porque ele queria se tornar um guerreiro. Ele deve estar atordoado agora. Ha 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 ha. Que desperdício de uma boa classe. Mesmo que ele comece a praticar agora, levará quase 2 longos anos para ele se acostumar. Acho que da forma que está, ele não duraria nenhum minuto no nível iniciante. Hihi. Mesmo com todos esses comentários chatos, nosso prota continua a analisar sua classe no sistema, buscando formas de remediar esses problemas que, infelizmente, eram verdade. Cada classe vem com uma habilidade única, certo? E para um ladrão é o olho da morte. Raciocinou ele enquanto observava a habilidade em questão. Suas características eram a capacidade de ver o ponto fraco do oponente, e assim causar 100% de dano ao longo de 5 segundos. Levando 25 segundos para poder ser usada novamente. No entanto, essa não foi a habilidade que mais lhe chamou a atenção. Esta mão de Deus não deveria ser uma habilidade possuída por ladrões comuns. E de fato aquela não era uma habilidade qualquer. Diferente da habilidade equivalente de ladrões que só podem roubar ouro. Ela é uma habilidade ativa que permite a cada 30 segundos roubar um dos itens, habilidades e atributos do alvo que está até 2 metros do lançador. Logo, Rafael recebe um aviso do sistema dizendo que a classe recebida por ele vem com uma habilidade passiva exclusiva como bônus, a habilidade Maestria em Armas. Essa habilidade não me parece ser muito útil. Assim, percebemos que Rafael pode ser um tanto quanto desprovido de inteligência. Mas, felizmente, logo recobra a capacidade de raciocinar. Mas talvez, com ela seja realmente possível me tornar um ladrão com espada de 2 mãos.
Voltando seus pensamentos para a mão de Deus, ele conclui: Armas à parte. Essa habilidade mão de Deus, claramente não é uma habilidade comum de ladrão. Vou usá-la como meu trunfo. Interrompendo seus pensamentos, o anunciador de classes, que aparentemente é uma espécie de professor daqueles jovens, tenta consolar o protagonista, pegando em seu ombro e dizendo: Não ouça seus colegas. Você ainda tem tempo para passar no teste de iniciantes. Volte e familiarize-se com sua classe. Fazendo com que o protagonista o despreocupe em relação à sua reação quanto à classe recebida por ele, dizendo de maneira despojada: Não se preocupe, professor. Estou realmente bem com minha classe. Acredito que eu tenha recebido uma classe sem igual. Depois, coloca suas mãos nos bolsos de sua calça, vira-se para o grupo de Brian e, continuando seu caminho, diz de forma segura e até um pouco arrogante: O teste para iniciantes? Vou mostrar para vocês como vou passar. Quase que na mesma hora ele escuta Enzo, um dos amigos de Brian, responder: Você está brincando? Quem se importa com esse seu lixo de classe? Um ladrão comum só pode se esconder como um stalker. Como você acha que pode se comparar com nosso irmão Brian? Ha. Isso mesmo. Nosso irmão Brian é o nosso paladino mais resistente. Nunca mais mostre sua cara no jogo de novo. E quem disse que um ladrão só pode se esconder como um stalker? Apenas esperem e vejam. Saindo dali, o protagonista vai para casa. Aparentemente um apartamento. Quando chega já é noite. Ele usa esse período para configurar suas estatísticas, equipamentos e seu perfil. Primeiramente, ele muda seu nome no sistema para Estrela da Morte. Quando ele começa a escolher a imagem de perfil, o protagonista se lembra que, um ladrão, ao entrar no jogo fica mascarado, não podendo ter o rosto visto após isso. E com isso em mente, ele decide usar o próprio rosto para economizar tempo, escolhendo de uma vez seus equipamentos. O sistema pede para ele escolher uma arma. E, obviamente, ele escolhe uma espada de 2 mãos, dizendo que esta arma seria o sonho de todo homem. A seguir, o sistema o avisa que sua escolha de arma estava concluída e que agora ele estava pronto para adentrar no teste de iniciantes, começando uma contagem regressiva. O sistema o avisa que sua entrada no jogo para o nível de teste estava completa. Ué, minha roupa também mudou? Isso é muito interessante. De repente, surge uma mensagem do sistema avisando que a primeira onda de monstros estava chegando. Percebendo o aviso, o protagonista, como já havia se preparado tanto em seus treinos, dobra seus joelhos e pega sua espada de suas costas, assim, colocando-se em posição de batalha. Os monstros chegam até ele, e ainda escondidos entre as árvores, o cercam. Até que o primeiro se pronuncia: Um humano para nos alimentar. Deixe-me provar da sua carne deliciosa e do seu sangue nutritivo. Chegaram bem na hora. Verei se minha carta trunfo vai servir tanto quanto a descrição dela promete. O monstro começa a correr em boa velocidade para cima do prota para tentar acertá-lo com seu tacape, sem saber que era essa ação que Rafael precisava que ele tomasse. Chegue um pouco mais perto para que eu possa ativar minha habilidade. Pensou o protagonista enquanto ansiosamente aguardava o momento certo para ativar a mão de Deus. Ativar. A mão de Deus se ativa no inimigo, o roubando seu tacape, o que deixa o protagonista desacossoado. Por que peguei a porcaria de um tacape? Não poderia ser uma habilidade ou um atributo ao invés disso? E é quando o sistema tardiamente o explica que a habilidade só pode roubar aleatoriamente um dos itens, uma habilidade ou um atributo do alvo. O que deixa nosso protagonista furioso com o sistema, tentando quebrar a tela virtual com um soco. Reclamando de barriga cheia, o protagonista não se toca que havia acabado de desarmar um de seus oponentes, inclusive, o deixando abismado sobre como sua arma de repente havia sumido de suas mãos. Porém, um dos monstros, ainda maior que o primeiro a atacá-lo, ainda continuava a seguir em sua direção, o obrigando a tomar alguma atitude antes que fosse golpeado. Quando o monstro já saltava por cima dele, tentando acertar sua cabeça. Atento ao perigo, ele rapidamente bloqueia o golpe usando o bastão de madeira roubado. Percebendo que a mão de Deus sozinha não seria o suficiente para derrotar todos aqueles inimigos,
Ele resolve usar outra de suas habilidades para ajudar. Olhos da Morte. Ativar. Dessa forma, conseguindo ver que o ponto fraco de seu oponente é no topo de sua cabeça, e que, acertando ali, aumentaria o dano crítico causado. E assim como o monstro queria acertar sua cabeça, aquela fraqueza seria perfeita para vingar-se. Então, desviou-se de mais um ataque que, por sua vez, acertou o chão. E, com sua habilidade maestria em armas em mente, preparou com toda a força o tacape roubado para acertar o contragolpe. O som daquele golpe foi digno do dano crítico que ele promoveu. A pancada desferida foi tão forte que até os outros monstros que estavam em volta se espantaram e amedrontaram-se com tamanha violência. Jogando fora o tacape que ficou em pedaços, nosso protagonista lembra-se. Eu tenho 2 chances de roubar de todos. Certo? Logo após dizer isso, ele, com muita velocidade, saca sua espada novamente e, com um corte para cada, acaba com todos os monstros que o circundavam, deixando uma trilha de corpos em seu caminho. E com cada espadada, também era um roubo. Assim, pela quantidade de inimigos atingidos, ele acumulou vários atributos e mais alguns tacapes. É interessante. Vejo que a mão de Deus funciona melhor quando usada com as habilidades exclusivas de ladrão. Então esse deve ser o modo correto de usá-la. Enquanto ele se planejava, novamente o sistema do jogo o avisa de uma onda de monstros se aproximando. Percebendo a aproximação dos novos monstros, ele novamente se prepara para mais esta batalha, confiante em já ter alguma experiência com suas habilidades, assim, sabendo como usá-las desta vez. Venham provar da lâmina da minha espada se tiverem coragem, seus fracotes. Então, assumindo sua posição de combate, já preparando seu golpe, brada. Desta vez vou ser ainda melhor. O prota mostra que suas palavras não são sem valor, e em uma grande investida, passa cortando e fatiando os inimigos à frente dele, ganhando mais e mais atributos, através da mão de Deus. Novamente com todos os inimigos no solo, o prota volta a organizar seus atributos. Só aí ficamos sabendo que tais monstros eram goblins estranhamente grandes. Olhando na janela do sistema, o protagonista vê que, de tantos goblins que ele derrotou, todos os seus atributos haviam aumentado em 16 pontos e ainda seu nível tinha avançado para o 2. Bem, agora provavelmente o próximo passo será derrotar o chefe daqui. Ele é um dos chefes conhecidos pela alta dificuldade em vencer. Devo tomar muito cuidado. Pouco depois de sua fala, ele acaba por ouvir passos muito rápidos que se aproximavam, o assustando. Logo em seguida, escuta uma voz feminina dizendo: Pequeno inseto, ajoelhe-se aos meus pés você. Humano insignificante. Está você, procurando eu? Olá! Para você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Como talvez já tenha percebido, esse é o primeiro vídeo desse canal. E, cara, já imaginava que produzir um vídeo de recap era trabalhoso, mas não imaginava que seria tanto. Então peço que, se você gostou, por gentileza, deixe seu like e compartilhe. Gostaria também de saber sua opinião, como algo que você achou ou não legal, ou ideias para acrescentar nos vídeos futuros. Até o próximo capítulo. Fui!